Olá pessoal, eu hoje estou trazendo para vocês um assunto bastante curioso e que normalmente nós não prestamos muita atenção como adultos e isso faz uma diferença muito grande na nossa, vamos dizer, gestão intelectual e administrativa, profissional, entendeu? Das nossas atividades. E isso é uma doença chamada distúrbio ou deficiência, né, de atenção, de transtorno de atenção e hiperatividade. O que é importante é que essas alterações elas estão comprometidas inclusive na parte endócrina e neuroendócrina, de um modo geral. No caso, os distúrbios, no caso do adulto, ele tem uma grande diferença das crianças. Embora que nós temos que levar em consideração que as alterações em crianças, se elas não forem corrigidas, elas podem perpetuar no adulto também. E isso é muito importante a gente ter consciência disso. Portanto, a qualquer momento é necessário que a gente tome uma atitude de correção. E essa correção, apesar de ser uma doença crônica, ela não é uma doença maligna, mas é uma doença que faz com que você seja uma pessoa socialmente, vamos dizer assim, mais recatada e que, não diria antissocial no sentido negativo da palavra, mas que você não é uma pessoa muito aprazível ou então que troca ou seja mais ativa com relação ao seu relacionamento social. Isso é uma doença muito desagradável porque ela compromete uma série de áreas médicas e profissionais. Isso tem que se levar em consideração. Veja só, devemos considerar que ela pode comprometer primeiro a tireoide. Na verdade, não é a TDAH que compromete a tireoide. Quem compromete a TDAH, que é do déficit, no caso, né, distúrbio de deficiência ou de atenção ou hiperatividade, de um modo geral, o TDAH, geralmente é a tireoide que compromete e não ao contrário. Isso foi descrito em diversos trabalhos que são encontrados na literatura internacional, feita por pesquisadores respeitados e descrito em diversas revistas especializadas nesse tipo de disfunção neuroendócrina, endócrina e também, no caso, neurológica, né? Isso é muito frequente se observar. O grande problema é o seguinte: os hormônios tireoidianos, eles são produzidos no sistema nervoso central pelo cérebro, né, no caso, que é a região nobre chamada hipotálamo. Lá é produzido um comando chamado TRH, Releasing Thyrotropic Hormônio, que é o hormônio responsável pela liberação a nível da hipófise de uma substância chamada hormônio tireoestimulante, TSH. O hormônio tireoestimulante, ele vai agir mais ou menos na região do osso hioideu, entendeu? Um pouco abaixo. Ele normalmente só é palpável quando está levemente aumentado, mas é palpável se por acaso for mergulhante, existe tireoide mergulhante e a gente consegue palpar. Ela é uma substância que produz isso numa pessoa normal.
que produz uma série de outros hormônios que elas agem através do TSH. Por exemplo, ela produz um hormônio chamado tetraiodotironina. Não é muito comprido, então vamos falar o que todo mundo conhece. T4. Tem um outro hormônio, veja, ela forma, 1/3 dela vai formar um outro hormônio, que é o hormônio talvez mais ativo, chamado triiodotironina, ou mais conhecido como T3. Tem outras substâncias, chama de iotironina, moniotironina, etc., tiroglobulina, e daí vai para frente, certo? Mas o que interessa são essas duas substâncias. Essas substâncias, ela teoricamente tem uma vantagem. A vantagem dela é que ela tem um mecanismo chamado mecanismo de feedback negativo, ou, em português, retroalimentação negativa. Olha, está faltando hormônio. Ela vai e produz o hormônio necessário para tentar compensar. Mas se tiver alterado os comandos, ela não ocorrerá. Poderá ter uma alteração tanto qualitativa quanto quantitativa, certo? Um exemplo, às vezes ela está normal, mas qualitativamente comprometida. Então, isso não são todos os hormônios que têm feedback, mas uma grande parte deles tem feedback negativo. Outros não têm. Dependendo do hormônio, por exemplo, o hormônio de crescimento não tem feedback negativo, tá certo? Agora, de um modo geral, os hormônios tireoidianos têm. Além disso, existe uma série de outros problemas que nós temos que levar em consideração, no caso da TDAH, que não são só essas substâncias que levam a esse tipo de alteração, embora que o hipotireoidismo ou o hipotireoidismo subclínico ou moléstia de Hashimoto, que destrói as células tireoidianas, que vão levar, a maioria leva à destruição delas e vai desencadear um hipotireoidismo. O indivíduo é quieto, é sossegado, exageradamente sossegado, e pode chegar até uma situação irreversível como um coma, etc. Isso é uma doença da tireoide, mas que secundariamente leva a TDAH, tá certo? Que é o distúrbio de atenção. No caso, não seria de hiperatividade. Hiperatividade é o oposto, quer dizer, a tireoide teria que ser hiperfuncionante. Mas existem outras situações, de um modo geral, que pode interferir, pode dar distúrbios que são significativos, independente da tireoide. Por exemplo, as substâncias androgênicos, né? No caso, ela tem uma interferência direta no caso da TDAH, tá certo? Então, essas substâncias, elas podem sim criar um problema de diminuição. No caso, essa diminuição ela é devido a uma série de comprometimentos patogênicos, né? Onde ela sugere, vamos dizer assim, uma elevação da testosterona, e a testosterona, de um modo geral, ela pode, eventualmente, elevando o seu número, a sua quantidade, ela pode diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Eu estou dizendo em casos exagerados, não estou dizendo em pessoas normais. E essa alteração do fluxo sanguíneo na região da córtex frontal, que é mais ou menos onde se organiza
alguns dos raciocínios nossos, que existem outras áreas que são importantes, ela diminui os receptores alfa de estrogênio. Essa diminuição, ela também pode, além disso, ocorrer um fator de crescimento endotelial vascular, que tem uma sigla, isso é muito comum se usar a sigla, que chama VEGF. Essas substâncias, ela pode perturbar o processo de memória e cognição em geral. Essas substâncias são realmente problemáticas. Isso são fatores que geralmente acontecem em adultos. Eu estou falando especificamente de adultos. Esses detalhes, eles são mais difíceis de acontecer na fase infantil, embora que pode ocorrer semelhança em crianças e em pacientes idosos, que são 3 assuntos que eu estou falando separado devido à complexidade e ser muito grande o que tem que se falar. Um outro detalhe é o seguinte: socialmente a gente tem grandes dificuldades de se achegar às pessoas. Isso compromete de forma importante, vamos dizer, o número de amigos, porque você é meio recatado, isso atrapalha profissionalmente. Veja, isso dificulta você conseguir fazer as suas tarefas ou gerenciar a gestão das suas tarefas profissionais. A deficiência do TDAH, ele diminui a eficiência das suas tarefas. É óbvio, você, ao fazer um headhunter ou uma pessoa que eventualmente vai fazer a avaliação, ele tem experiência suficiente para saber se você tem condições de exercer determinadas atividades. Isso é muito importante, você prestar atenção nisso, porque isso é corrigível. Se você eventualmente usar as substâncias que corrigem isso, que são as substâncias noradrenérgicas e colinérgicas, e isso daí a gente percebe que ao fazer essas correções há uma melhora estúpida, não dá nem para explicar. Você fica o primeiro dos examinados e, além disso, vai se lembrar de coisas que estão guardadas no seu portfólio cerebral e vai ter um grande efeito. Outro detalhe é o seguinte: obviamente ele vai diminuir a tua atividade sexual, porque infelizmente, como compromete a testosterona, indiretamente ele vai também diminuir, no caso da deficiência, vai diminuir a sua atividade sexual. E você, não adianta você tomar nenhuma substância para disfunção erétil, achando que vai ter um maior sucesso do mundo, porque vai ter um comprimento secundário. Isso está descrito na literatura, não está descrito a terapêutica, porque é uma outra área, mas está descrito o que ocorre secundariamente. Outro detalhe que é importante é que, além de você apresentar todas essas disfunções, você, digamos assim, vai ter alguns problemas além da parte sexual. Você vai ter alguns
problemas de atenção. Por exemplo, não é muito difícil você esquecer as coisas, a caneta sua no lugar que você foi assinar algum documento, ou então esquecer o seu celular, esquecer sua bolsa, etc. Isso pode ocorrer. Isso é mais frequente no homem, mas também ocorre em mulheres, e ocorre com intensidade. Isso vocês têm que prestar atenção e tentar corrigir, porque isso é corrigível. Apesar de ser um problema crônico, ele é corrigível, e você muda 180 graus. Essa substância, contraindicação, ela pode ser dada por pessoa de 3 a 90 anos, desde que tenha a indicação precisa. Mas não tome baseado em um amigo está tomando e se sentiu maravilhoso e eu também vou tomar. Não faça isso, porque precisa verificar se primeiro você apresenta de fato esse tipo de doença. Segundo, você precisa verificar a dose. A dose é titulável. O que se chama titulação? Significa que a tua dose pode não ser igual à do seu irmão, ou da sua irmã, ou do seu amigo. Então isso varia de pessoa para pessoa, porque todo o excesso de medicamento é indesejável, como também a quantidade inferior é indesejável, porque não vai ter resultado nenhum, e são medicamentos, normalmente, esse medicamento mais eficiente, tem já alguns medicamentos há algum tempo, mas os medicamentos mais eficientes são de última geração e saíram há muito pouco tempo. Então, isso você deve levar em consideração. Portanto, quando você pensar em corrigir, procure um profissional, um endocrinologista, um neuroendocrinologista, um neurologista, etc., para que você possa ser tratado de forma correta, adequada e sem os efeitos colaterais de tomar uma dose inadequada. Isso vai fazer toda a diferença para você se tornar uma nova pessoa. Vocês não têm ideia a eficiência que tem quando você apresenta a doença. Se não apresentar, obviamente não tem indicação absolutamente nenhuma. E o médico que lhe prescrever, vai prescrever pensando na ética, no teu bem-estar, e ele tem que ser, pensar você como um ser humano, pensar como se fosse para ele e dar eticamente para você, para que você equacione um baita de um abacaxi que acontece na vida das pessoas, e as pessoas pensam que são mais ignorantes ou burros do que o outro, e não é verdade isso. Muitas vezes é uma pequena correção ou uma correção mais profunda, mas que tem solução. Isso é o que eu gostaria de trazer para vocês, e gostaria de dizer o seguinte: eu fiz um trabalho científico a respeito disso e coloquei em um blog para que outras pessoas verificassem, onde eu estendo um pouco mais, explicando tecnicamente as substâncias que interferem, que não interferem e por que interferem. Se tiver interesse, é só uma questão de vocês olharem no blog. Ele tem mais ou menos o mesmo nome que está no que eu estou falando para vocês.